Olá! O nosso bate-papo de hoje traz o pesquisador, mestre e doutor em engenharia química João Paulo Bacim. Ele tem doutorado em biotecnologia ambiental e a sua especialidade é o tratamento biológico de águas residuárias, ou seja, a água que sai das áreas residenciais, comerciais e de serviço. Olá, João, muito obrigado pela sua participação. João, por que a água é considerada o recurso natural mais valioso e também mais ameaçado do nosso planeta? O grande problema, como você mesmo mencionou, que apesar da grande disponibilidade de água, é que essa água, a grande parte dela não está para consumo humano. Cerca de 97% da água do planeta é salgada, que vem dos oceanos, ou seja, é muito difícil você dessalinizar essa água. É um processo inviável, alguns países no mundo realizam, por exemplo, países da Arábia, por exemplo, que tem condições e que não tem outra alternativa. Além disso, apenas 2,6% dessa água é doce, mas grande parte dela está na forma de geleiras e nas calotas polares, e apenas 0,02% está presente na forma de rios e lagoas, ou seja, águas superficiais que estão diretamente, prontamente disponíveis para o consumo humano. João, o Brasil detém um dos maiores volumes de água do mundo, mas isso não quer dizer também que todos os brasileiros têm acesso a essa água, não é? Bom, é verdade. O grande problema é que, apesar da abundância de água no nosso país, você tem muita disparidade entre os estados. Ou seja, apesar que no Brasil você tem 6% da água total do planeta Terra, água doce, muitas regiões detêm pouquíssimo desse percentual. Por exemplo, em qual a região que está presente a maior quantidade de água? A região norte, mas é a região que menos tem população, ou seja, maior população, menor concentração dos recursos hídricos. Já na região, por exemplo, sul e sudeste, que são as regiões que têm pouca água, relativamente pouca água, um pouquinho maior que o nordeste, que na verdade é uma região totalmente seca, ou seja, uma grande disparidade no nosso país devido a essas concentrações, tanto de água quanto de população. O que pode ser feito para reduzir o desperdício de água, tanto na indústria, na agricultura e nos nossos lares? Bom, na residência a gente pode economizar água, por exemplo, em diversos aspectos. Na hora de escovar os dentes, por exemplo, não deixar a torneira ligada. Na parte da lavanderia, tentar acumular o máximo de roupas antes de colocar e lavar, ou seja, diminuir o desperdício de água nesse aspecto na cozinha. E também na lavanderia. Na parte de lançamento de dejetos, por exemplo, ainda na parte residencial, não jogar, por exemplo, compostos que são poluidores altíssimos, como, por exemplo, o óleo de cozinha. Estima-se que 1 litro de óleo de cozinha que é jogado pelo ralo pode contaminar 1 milhão de litros de água nos mananciais. Também é muito importante evitar gastos excessivos de lavagem de automóveis, por exemplo, ainda no setor doméstico. Na parte industrial tem sido feito um programa muito importante que é a parte do reuso dos efluentes industriais. Ou seja, ao invés de consumir água da rede, desperdiçando ainda mais a água valiosa dos nossos meios naturais, apenas reusam o efluente que eles mesmos liberam para o meio ambiente e com isso eles reduzem também o custo de operação dos processos industriais, ou seja, um duplo benefício, tanto para o meio ambiente quanto para as próprias indústrias que minimizam o seu custo operacional. João, quem são os maiores usuários de água? É o cidadão comum ou são as indústrias e o setor agropecuário? O grande consumidor de água é o setor agropecuário. Em torno de 70% da água consumida no Brasil é responsabilidade do setor agropecuário. E quando me refiro ao setor agropecuário, eu me refiro à irrigação nas plantações e ao consumo de água para alimentar os animais. Se você sabia que para produzir 1 quilograma de carne, você precisa de em torno de 14 a 16 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. O segundo setor que mais consome água é o setor industrial, mas como eu falei, ele está melhorando as suas práticas do reuso dos efluentes industriais, ou seja, ao invés de lançar esses efluentes para a natureza, eles reaproveitam para os seus próprios processos. O terceiro setor que mais consome água depois da agropecuária e do setor industrial é o setor doméstico, que apesar de possuir um percentual relativamente baixo, em torno de 13% da água consumida no Brasil, ele é altamente poluidor porque as pessoas pensam que a água nasce na torneira e morre no ralo, mas na verdade o ciclo da água é muito maior do que as pessoas pensam e ainda tem essa grande entrave da consciência da população que acha que é um recurso infinito, mas não é. Você disse que em 2050 a água vai ser um bem muito escasso e que isso pode até gerar uma disputa entre os países por esse recurso. Isso realmente pode acontecer?
É muito possível que exista essa guerra da água. Hoje em dia nós temos tanto tipo de guerra envolvendo alguns outros recursos econômicos, como o petróleo, entre outras coisas, mas é muito provável que daqui a uns anos a água vai ser um dos bens mais valiosos em virtude desse descaso, tanto da população quanto dos órgãos governamentais, não só a nível do Brasil, mas na esfera mundial. João, quem causa os maiores impactos à água através do seu uso? Bom, primeiramente, nós temos a questão dos esgotos domésticos, que são gerados por residências, que são liberados para os corpos receptores sem qualquer tipo de tratamento. Mais de 50% das residências no Brasil, em nível global, não tem sistema de tratamento e nem de coleta de esgoto, ou seja, toda a água, todo o esgoto é jogado a céu aberto. Então, esse é um dos graves problemas que tem a poluição pelos dejetos residenciais. Também as indústrias, obviamente, que muitas vezes não se preocupam com o meio ambiente, elas pegam os seus efluentes e apenas jogam nos recursos hídricos sem tratamento prévio. Mas, em geral, os grandes poluidores do meio ambiente são os dejetos, tanto gerados por residências quanto os gerados pelo setor industrial. Então, quais são os componentes que precisam ser removidos da água para o consumo humano? Hoje em dia é muito importante remover a matéria orgânica presente nesses dejetos, que é um dos graves poluidores. Então são uma gama, uma série, uma rede de processos que podem ser utilizados para tornar a água para fim de potabilidade, no caso que é requerido, ou para outros fins, como por exemplo o reuso industrial, na qual uma água de não tão grande qualidade é necessária. Agora, isso é muito caro? É um processo caro se você, obviamente, tem uma água muito suja. Obviamente que se você pegar uma água, por exemplo, de um poço artesiano, que é relativamente limpo, você precisa fazer uma etapa aí, se necessário, de clarificação, o que não é muitas vezes requerido, mas sim uma etapa de desinfecção, que pode ser feito por cloro, como é feito no Brasil, ou em países mais desenvolvidos usam o ozônio. Tem outros processos também que podem ser realizados, além da cloração e da filtração. Se a água residuária está muito poluída, aí sim você tem que realizar procedimentos extras para tratar essa água, como por exemplo pegar um esgoto, levar ele para a estação de tratamento e lá você realizar processos que englobam tratamento primário, ou seja, separação de sólidos grosseiros, tratamento secundário, que depois de passar pela remoção de sólidos grosseiros, coisas que jogam, por exemplo, na privada, chega na estação, é preciso remover para passar por outro tratamento secundário, na qual bactérias vão degradar o que realmente remanesceu na água residuária e posteriormente então realizar um polimento final que pode ser feito, como falei, por etapas de clarificação ou ainda etapas de desinfecção e por final, que é no Brasil requerido, a fluoretação para minimizar o problema, a incidência de cáries, especialmente nas crianças. João, existem projetos de arquitetura que utilizam da captação da água das chuvas, por exemplo, para a reutilização dessa mesma água. Você pode tentar, na sua própria casa, tentar otimizar o reuso da água da chuva. Isso já, por exemplo, minimizaria o custo e desperdício de água para coisas como, por exemplo, regar plantações, a lavagem de automóveis, para fins menos nobres, digamos assim, não para fins de potabilidade. Então essa questão do reuso é uma questão extremamente importante hoje em dia, não somente para minimizar o custo despendido nesse gasto de água, mas também para preservar os nossos mananciais e todos os recursos hídricos que estão à nossa volta e que muitas vezes não são respeitados. João Paulo, muito obrigado pela sua participação na nossa Semana do Meio Ambiente, que a gente possa se encontrar outras vezes aqui na nossa TV Escola. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez para você pelo convite realizado nesse lugar tão bonito que é o Parque Lage, no Rio de Janeiro.